Hello again. Bom, gente, o último vídeo, o vídeo anterior, eu tive que parar de uma forma bem abrupta, because I was receiving a restaurant call, right? I had a package, tipo uma entrega do restaurante. Então, vamos continuar vendo os tag questions. Então, onde nós tínhamos parado? Eu tinha dado esse exemplo aqui e parei o vídeo. Eu dei um exemplo, então, com verbo to be, tag question, um exemplo no presente simples, outro no passado simples, né? Agora vamos ver mais um aqui, um no futuro. He will be here later. Ele estará aqui mais tarde. Won't he? Não estará? Né? Então, will é o verbo usado para expressar ideias no futuro. O tag question, ele vem... Se a frase principal vem na afirmativa, o tag question vem na negativa, tá? Então, é esse tipo de exemplo que a gente está vendo aqui. He will be here later. Won't he? Ele estará aqui mais tarde. Não estará? Então, a negativa de will é won't. Now, let's see other examples. Vamos ver outros exemplos, tá? Que são os exemplos de frases na negativa. That isn't your wallet. Por exemplo, você encontrou uma carteira no chão, não tem carteira de identidade dele, e você não sabe de quem é. Aí você pergunta para a pessoa, that isn't your wallet, is it? Aquela não é a sua carteira, é? Então, isn't é a negativa de is, né? É o verbo to be. Quando eu tenho a frase principal na negativa, o tag question vem na afirmativa, com o mesmo sujeito. Aí você me diz, Thales, não tem sujeito. Tem. That is your wallet, né? É uma frase, aquela não é a sua carteira. Então, carteira é um objeto abstrato. Então, is it? Aí quando você ficar na dúvida, coloca o it, né? Quando o sujeito ele não está expresso, né? Agora, evidentemente, você tem que tomar cuidado com os pronomes, né? Que tem alguns pronomes. Quando eu falo assim, these books é o quê? They. É plural, né? Então, você tem que prestar atenção só nessas especificidades, né? You haven't seen my brother. Have you? Que tempo verbal é esse? Present perfect. O que é o present perfect? Basicamente, o present perfect, ele é o verbo have, mais o verbo principal da frase no past participle. Então, see, saw, seen. Eu uso a terceira coluna. You haven't seen my brother. O tag question, ele vem com have. Se eu tenho haven't aqui, negativa, o tag question virá na afirmativa. He doesn't remember me. Ele não se lembra de mim, tá? He doesn't remember me. Does he? Então, eu usei doesn't, que é um verbo auxiliar no presente, que eu uso para he, she ou it, né? Porque o verbo remember, ele não faz pergunta sozinho, ele não faz negativa sozinho, então eu preciso de um verbo auxiliar.
A frase está na negativa, logo o tag question virá na afirmativa. Does he? Né? You won't work today. Você não trabalhará hoje. Trabalhará? Will you? You won't work today. Will you? Então, a frase principal está na negativa. Eu uso o verbo will not na forma abreviada, short form. Ele é o verbo no futuro, né? Ele expressa uma ideia no futuro, junto com o verbo work, né? Então, will é como se fosse um verbo que vem junto com o verbo principal para expressar uma ideia no futuro. Então, você não trabalhará hoje. Então, se a frase está na negativa, o tag question virá na afirmativa. It's just as simple as that, right? É muito simples. Let's see more examples. Vamos ver mais alguns exemplos. You aren't happy. Você não está feliz. Qual que é o tag question aqui? Aren't é o verbo to be na negativa. Então, eu vou usar are you. Ok? William went to school today. William foi para a escola hoje. Não foi? Então, primeiro, went é o verbo go no passado. Go, went, gone. Go, aliás, o verbo went é o passado do verbo go, que é o verbo ir. Então, o William foi à escola hoje. Então, qual que é a ideia aqui? A frase está na afirmativa, no passado simples. Então, o tag question será utilizando o verbo auxiliar, que eu uso no passado simples, na negativa. Didn't he? Ok? That movie was great. Aquele filme foi muito bom, maravilhoso. Não foi? Wasn't it? Então, frase principal na afirmativa, tag question na negativa. Então, was, que é o passado do verbo to be, né? Se lembra? Para he, she, it e I, eu uso was. I was, he was, she was, it was. Para you, we, they, eu uso were. That movie was great. Então, o verbo to be está na afirmativa, tag question, o verbo to be no passado virá na negativa. Então, assim, gente, não é muito complicado. Tem umas exceções, tá? Tem umas especificidades. Eu vou mostrar para vocês agora. Antes da gente terminar esse vídeo. Let's go. Let's go é o que, gente? É a combinação de let e us, né? Let's go, vamos. Não vamos? Quando eu uso let's, o tag question, ele será shall we. Eu falo isso direto nos vídeos, né? Let's get going, shall we? Por que que é isso? Não sei. Shall, você se lembra do shall, né? Shall, ele é sinônimo de will. A gente usa shall somente para I e we.
Então, let's go é porque assim, é como se fosse uma frase no imperativo. No imperativo, o tag question do imperativo, ele é o will. Então, é razoável considerar que let's é let us, shall we, né? Will we, eu acho que não, mas shall we é realmente o que é utilizado. Open the door, abra a porta. Will you? Né? Abra a porta, né? Você não vai abrir, né? Como se fosse isso. Deixa eu jogar aqui na internet. Porque às vezes, que já faz um tempinho que eu não vejo essa parte, as tag questions no imperativo, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Quando você tem frases no imperativo, né, são os casos especiais. Aí você usa no final da frase. Então, resumindo, os tag questions são pequenas perguntas, elas vêm no final da frase, tá? É muito fácil, porque se a frase está na afirmativa, o tag question vem na negativa. Se a frase está na é o will you mesmo, gente. Mas pode ser o want you também, tá? Pode ser will ou want, dependendo do caso. Mas de modo geral é o will you. Ou pode ser would you também, tá? Would you, que é mais educado, né? Agora, se você fala assim, can't you open the door? Can't you? Abra a porta. Você não pode? Aí já é meio sem educação, né? Mas assim, de modo geral, você usa will you, é uma forma menos educada. Would you é a forma mais educada. Can you também pode ser usado, uma forma amigável. Então, você pode usar os seguintes tag questions para ordens, para frases no imperativo. Você pode usar can, você pode usar can't, você pode usar will e pode usar would. A diferença entre eles é basicamente o nível de formalidade, tá? O mais educado possível é would you, né? Mas você pode usar outros também, tá? Mesmo nos imperativos negativos, isso é muito importante. Fala assim, don't smoke. Will you? Não fume. O único tag question possível em imperativos negativos é will you. Então, assim, eu achava que eu tinha esquecido, olhei aqui na internet, tá certinho, né? Bom saber que eu não enferrujei nisso também. Porque também é um tipo da coisa que você não fica estudando toda hora, né? Mas você sabe que tá certo, mas fica aquela duvidazinha, né? Então é isso, gente. I hope you enjoyed my videos. Don't forget, não se esqueça, subscribe to my channel, because there will be many videos, many English videos, alright? Have a nice weekend. Bye bye.